Graça e paz, igreja linda do Senhor, renovada cantareira. Faz um tempo, né? Glória a Deus. Estamos aí já no início do mês de abril, primeira semana do mês de abril. Estamos muito felizes por isso, não é? E olha, nem parece que já se passaram quase 3 meses quando o Jonas ministrou aqui na Quinta Online no início do ano sobre a alegria. E eu queria então dizer que quando começa o ano, a gente já começa todo alegre, né? Uau, mais um ano que começa, vencemos o ano passado, enfim. E aí depois veio a Fernanda com o tema posicionamento, né? Vamos ficar ali, ó, posicionado, porque o Senhor nos quer posicionado. E só que a gente não consegue fazer isso se o nosso coração não está alegre. Né? Não está disposto, não está confiante, não está com fé, não está com sonho. A gente não consegue ficar dentro desse posicionamento. A gente fica parecendo que tem uma Maria Mole, né? Fica em pé e cai, fica em pé e cai. Mas o Senhor nos chamou para ser posicionados. Fazemos parte de um grande exército, não é? Assim como Neemias, os muros de Jerusalém estavam caídos, mas Deus precisava só de um. E esse um foi Neemias que se posicionou. Você também pode aí se posicionar em nome de Jesus e aprender mais um pouquinho aqui nessa Quinta Online, que é feito com muito carinho para vocês. E para você que está aqui no ao vivo, para você que está ouvindo depois, já coloca um joinha aí, ajuda a compartilhar, escreve aí boa noite, graça e paz, gostei, amém. Enfim, isso ajuda a impulsionar o vídeo da tua igreja, isso mesmo, essa Quinta Online é sua. E antes de tudo, vamos orar? Amém? Pai querido, Pai de amor, nós te entregamos, Senhor, esta Quinta Online nas tuas mãos. Muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, mas ao lembrar que o Senhor está conosco, somos como um gigante. Enfrentamos leões porque o Senhor está conosco. E neste momento não é diferente. A tua palavra nos revela que onde há 2 ou 3 falando em teu nome, o Senhor está presente. Então, Senhor, toma o teu lugar nesta Quinta Online. Fala conosco, prepara o nosso coração para que ele seja um lugar fértil, onde a tua palavra possa ser ministrada e guardada, causando em nós uma revolução, uma transformação, que nós venhamos ser praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes. Espírito Santo nos ajuda a ser praticantes. O apóstolo Tiago nos diz em sua carta que se sentimos falta de algo, peçamos ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, porque Ele nos dará. Nós confiamos em Ti, Senhor, por isso nós te pedimos, nos ajude a deixar de ser ouvintes e nos tornarmos praticantes da Tua palavra, porque isso vai nos garantir, Senhor, a obediência aos Teus mandamentos, e esta obediência, Senhor, vai gerar em nós uma morada celestial, que é para onde o Senhor vai nos levar de volta, porque nós nascemos no teu coração aí no céu, Pai. E logo, logo nós voltaremos para a tua casa. Mas nos ajude, Senhor, a ser praticantes desta palavra, para que nós não venhamos retroceder, Senhor, mas sim avançar dia após dia, derrotando as artimanhas do inimigo por meio da tua palavra, assim como Cristo nos ensinou na tentação no deserto. Para a glória do teu nome, Senhor, é que nós te pedimos. Abençoe cada família aqui representada, até aqueles que vão assistir posteriormente. Abençoe e supra as necessidades de cada um, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Bem, nós vamos falar nessa Quinta Online no mês de abril, nós vamos falar sementes de sabedoria, isso mesmo. Olha só, quando nós, como eu disse logo no início, né, o Jonas falou sobre alegria, e é uma alegria iniciar cada ano que o Senhor nos permite viver. E aí, viver este ano sem um posicionamento é a mesma coisa que é como um barco sem o leme, né, tá à deriva, né, então nós precisamos ter isso. E esse livro de Provérbios, o qual nós vamos ler ele, nós vamos falar sobre essas verdades que estão no livro de Provérbios. Nossa, Sandra, mas eu já li. Sim, nós lemos, mas esquecemos de praticar.
Quando aparece uma situação, a gente esmorece, nem a gente pede, mas a nossa cabeça está em outro lugar. E a gente sabe que quem escreveu os Provérbios foi o rei Salomão, o homem considerado o rei mais sábio, né, do seu tempo. Os estudos nos garantem que até hoje nunca houve um homem tão sábio como Salomão. E foi escrito, é claro, no período do seu reinado, que foi de 970 a 971 antes de Cristo. E tem um texto que eu queria iniciar com vocês, que está no livro de 1 Reis, e diz assim: eu ouvi um pastor esses dias fazer uma pergunta. Se Deus aparecesse aí para você, neste momento, e falasse assim: peça-me o que você quer, o que você pediria para ele? Coloca aí no chat. Olha que eu vou estar acompanhando, hein? Coloca aí no chat, o que você pediria? É claro que nós sabemos que Salomão pediu sabedoria. Ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido, porque Deus falou assim: peça o que você quiser, o que você quer que eu te dou. E ele pediu sabedoria. E por que ele pediu sabedoria? Porque ele aprendeu com o pai dele que o reino, as vidas eram mais importantes. Então ele entendeu essa verdade, ele pediu que: Senhor, me dá sabedoria, porque o Senhor me deu um povo para cuidar e eu não sei cuidar. Então Deus deu sabedoria. E lá no texto de 1 Reis 4, 29, olha só o que diz. Só um instantinho, estou chegando aqui. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grandes que não podiam ser medidos. Olha só, Deus deu aquela porção assim, ó, super abundante, né? Sobre ele, só porque ele pediu sabedoria. Só por isso. Engraçado que esses dias eu estava conversando com as minhas filhas sobre sabedoria e inteligência. Quantas pessoas você conhece que são inteligentes? Mas quantas pessoas você conhece que não são sábias? E eu estava conversando então com meu genro sobre esse assunto, nós entramos lá, e ele me disse que ele ouviu um podcast e o entrevistado, ele disse uma frase que marcou ele e que eu também queria expressar aqui, porque é muito legal e expressa como a sabedoria é importante na nossa vida. Inteligência é saber que tomate é fruta. Agora, sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Olha que coisa, não é simples, mas de um tamanho, uma explicação gigantesca. E é exatamente isso que o livro de Provérbios vai nos ensinar. Então, fique conosco aqui nessas 4 semanas do mês de abril, Sementes de Sabedoria. É um livro prático. Esse livro de Provérbios é considerado por muitos estudiosos como a prática do Evangelho, a prática em levar uma vida longa, regada com paz, com sucesso, com prosperidade, sem dor de cabeça. É o livro de Provérbios. Eu já fiz eu tenho o hábito de ler todo dia um salmo, um Provérbios. Ler, tudo bem, meu amado, minha querida, meus queridos irmãos. A dificuldade está em praticar. Eu percebo hoje, dentro da igreja, que a grande dificuldade é em praticar o Evangelho, é praticar os mandamentos do Senhor. É impressionante. Se você está numa rodinha de algum, vamos pegar numa escola, você está numa rodinha dos seus amigos, vai acontecer ali uma fofoquinha? Se acontecer, com certeza a pessoa vai entrar junto, vai ser engolida ali. Tá no meio da família, começa a falar do fulano, que toda festa dá piti, mas ele é sem vergonha, já tá falando mal.
Então você vê como que no dia a dia nós nos esquecemos de praticar essas preciosidades, esse livro maravilhoso. Então, o livro em si, ele fala de vários temas. E eu aqui separei, ele é para tudo que a gente precisa, de verdade. Ele fala sobre as nossas emoções e essas emoções, assim, fala tudo que você puder imaginar. Ansiedade, amargura, desejo, tristeza, cura, esperança, alegria, vergonha, pânico, ansiedade. Nos fala também como nós nos relacionarmos com os amigos, com vizinhos. Fala como nós temos relacionamento, fala como nós devemos levar uma vida com longevidade, fala sobre o nosso corpo também, fala sobre força, fala sobre os nossos ossos, a nossa cabeça, os nossos olhos, fala sobre os nossos ouvidos, fala sobre a nossa boca, enfim, fala sobre o nosso coração, fala também em nós sermos abençoados, em ter bom senso, em ser perspicaz, sensato, fala sobre a glória, fala ser justo, sobre ser direito e sobre ser reto, fala sobre mansidão, sobre humildade, fala sobre prudência, fala sobre ter entendimento, olha só, fala até sobre apostasia, gente. E ela também fala sobre, continuando, fala sobre a pessoa ser cruel, estúpido, mau, insensato, fala sobre perverso, sobre orgulho, sobre a repreensão, fala sobre escarnecedores, né? Fala sobre pecado, fala sim também sobre pecado. Aí, fala também sobre as coisas do mundo, do nosso mundo que nós vivemos. Fala sobre questões econômicas, também fala sobre questões políticas. Olha só, e tem, se vocês verem aqui, a quantidade de referências de versículos dentro do livro de Provérbios, vocês, olha, fala sobre guerras, fala sobre governantes, fala sobre ditadores, olha só, fala sobre embaixadores, olha só, fala também sobre a natureza, água, animais, tempestade, fala sobre minérios, fala sobre cidades, fala sobre água e fala sobre princípios também. Tem muita referência aqui sobre princípios, porque um homem sem princípio é um copo vazio, não é? Vazio de água. E, enfim, fala sobre muita coisa o livro de Provérbios. E para começarmos hoje, que não tem muito tempo, nós vamos fazer dessa quinta online uma viagem pelo Evangelho, uma viagem pelo livro do Senhor, que é pérolas, que é conhecimento para nós, né? Oséias fala, meu povo padece por falta de... Isso mesmo, eu não vou falar porque eu sei que você sabe, eu sei que você já está escrevendo aí. E é isso que o livro de Provérbios vai nos ensinar nesta noite, amém? Então aperta o cinto e vamos aí, porque nós vamos falar então sobre emoções. E aí então nós vamos caminhar bastante. A minha Bíblia, olha só gente, ela é tão pequenininha, olha a letrinha dela. Então se você perceber que eu tô demorando, mas eu chego lá, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar então sobre a natureza humana, certo? Emoções, vamos começar com ira. Olha o que Provérbios nos diz lá no capítulo 14, 7 a parte A, diz assim, afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Será que nós estamos praticando isso? Ai, mas isso é fazer acepção de pessoas. A Bíblia garante que não. Eu falo assim que nós não podemos, nós como cristãos, nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Surgiu uma questão assim de ira, o que o Sermão da Montanha diz? Que nós somos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, isso é importante, nós temos que influenciar, ok? Tem um outro texto também, que é no capítulo 15, verso 1, que também diz assim, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura
aumenta a raiva. É exatamente isso que acontece, gente. E no capítulo 6, no 34, vamos ver o que está dizendo aqui no verso 34. Fala sobre ciúmes, né? Fala sobre ciúmes. Ciúmes é um outro tópico também. Porque o ciúmes faz o marido ficar furioso. Olha só, entra na ira, né? E a sua vingança não tem limites. Isso é muito perigoso, é um desastre, né? Olha só, o que o ciúmes causa, também causa a ira. E aí nós vamos então agora para um outro verso de ciúmes também, que está no capítulo 14, 30. Diz assim: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha, tão triste, né? É muito triste. Infelizmente, as pessoas que sentem ciúmes, assim, a ponto de se autodestruir, né? Como se fosse um câncer lá, indo, destruindo por dentro, comendo por dentro, é porque a pessoa está bem distante do Senhor. Quanto mais perto de Deus, menos ciúmes nós vamos ter, menos ira nós vamos ter, menos inveja nós teremos. Então, a palavra de Deus, se nós praticarmos, a própria palavra de Deus diz que nós vamos ter longevidade. É importante nós estarmos praticando, conhecendo a palavra de Deus. E eu quero fazer aqui um parênteses, antes da gente dar continuidade. Eu já tinha o tema desta quinta online, sementes. E eu confesso a vocês que eu não pensei no livro de Provérbios. Não pensei no livro de Provérbios. Mas como eu estava num propósito com uma outra irmã de jejum e oração. E ontem foi o último dia. E aí então o Senhor deu o livro de Provérbios. Eu falei, uau, nossa, Deus, é verdade. Sementes de sabedoria. Olha como Deus é precioso. E já pela manhã o Senhor já foi me dando assim, eu fui lendo pro trabalho e eu passei o dia inteiro ouvindo, e o Senhor foi falando assim coisas que eram necessárias dentro da minha casa, gente. Por isso é importante, por isso que eu quero bater, começa a partir de mim, como a Fernanda diz também, começa a partir de mim, começa a partir da minha casa, né? A prática dessa palavra, a prática desses ensinos que não estão aqui à toa. Amém? Ok, glória a Jesus então. E também tem um verso, né, também sobre emoção. No capítulo 24, no verso 1, diz assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. E ponto final. É isso, né? É um livro muito prático, gente. É um livro muito prático. Escreve aí para mim, se você... Eu espero que em nome de Jesus o Espírito Santo já comece a estar ministrando aí no teu coração. Como esse livro é maravilhoso. E eu faço aqui um desafio com você. Leia o livro de Provérbios, tenha isso gravado na tábua do seu coração. Acabou, leia de novo. Acabou, leia de novo. Porque o que eu li hoje e o que eu fui ouvindo também, os estudos que eu fiz sobre esse livro, Deus do céu, nós temos um diamante aqui nas nossas mãos e não estamos sabendo usar corretamente. Mas, vamos falar agora de um momento de alegria? No capítulo 10, no verso 28, diz assim, vamos lá, 10, 28... A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. Então, olha só, o Senhor nos garante que a esperança das pessoas boas, das pessoas que, sabe, que estão, enfim, que tem a bondade, tem o amor no coração, elas vão ter o quê? Elas vão trazer alegria. Você pode ver que às vezes você está em algum lugar, aí você ilumina o lugar, você irradia o lugar. Por quê? Porque é isso que a palavra nos garante. Porque a esperança, ela brota a alegria assim, ó, pluf, que nem um girassol, né? Alegre, radiante. É isso mesmo, gente.
No capítulo 15 também fala mais alguma coisa. Vamos lá. No verso 13. Essa aqui todo mundo sabe, né? A alegria embeleza o rosto. Olha aí, o sorriso formoseia o rosto em algumas outras traduções. Dá um sorriso aí, minha irmã, meu irmão. Vamos embelezar o rosto. Dá uma olhada aí para sua esposa, para o seu cônjuge que está aí do lado. Dá um sorriso e faz a pessoa também sorrir. A palavra de Deus também, o Provérbios também nos ensina. Ele fala também sobre o medo e o pânico. Vamos lá pro último versículo do primeiro capítulo, né? Do capítulo 1, no verso 33, diz assim: mas quem me ouvir, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Vou repetir. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Ouvir a quem? Ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. É ela que nos faz estar fincados na rocha. Amém? E aí pode bater o vento, pode for o que for. Lembra lá as duas casas? A casa da rocha, bateu a tempestade, veio a chuva, veio o vento, a casa ficou lá. É assim, nós não vamos ter medo de nada. E quando isso acontece, os nossos olhos têm que se voltar para o Senhor. Porque é só Ele, é só nele onde nós encontramos paz e segurança. Fora dele, o vento bate e infelizmente podemos cair. Salomão também nos ensina sobre a desonra e a vergonha. Muitas das vezes acontece algo na vida da pessoa, ou enfim, mas esse texto aqui é bem específico, que a gente pode abranger, é claro. Então, no capítulo 6, 32, diz assim: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo e passará vergonha. Então, aqui o texto fala sobre o adultério, mas pode ser a pessoa que mente e é pega na mentira. Ela vai passar uma vergonha, né? Ali. Então, a palavra de Deus, Salomão está dizendo que, olha, tome cuidado, não faça isso, né? Não faça isso, não cometa adultério, para você não se autodestruir, para que você não passe vergonha, e assim vai. Seja em qualquer outra coisa. E também fala sobre família. No mesmo capítulo 6, nós vamos ler do 20 ao 24. E é um texto maravilhoso. Fala sobre mãe, envolve a família. Olha que texto lindo é esse. Ontem, quando eu li, eu falei, nossa, que coisa preciosa. Diz assim, capítulo 6, do 20 ao 24. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas te livrarão da mulher imoral ou do homem imoral, das suas palavras sedutoras. Então, olha só, guarde os ensinamentos que a sua mãe, que seu pai está dando a você, jovem. Porque um dia, seu pai e sua mãe também foram filhos. E com certeza, eles guardaram os conselhos dos pais. E assim, sucessivamente, tanto os nossos antepassados como a nossa descendência, ok? Se você guardar os conselhos dos seus pais, e você vai ver que você vai passar adiante isso para os seus filhos. Isso não tem preço. A palavra de Deus diz que isso é melhor do que a prata, do que o ouro. Olha só. E, claro,
a gente está falando de família, guarde aí a sua família, obedeça, guarde os conselhos, mas o Senhor também nos ensina através desses provérbios, que fofoca também não é legal, gente. Olha só, no capítulo 20, também fala sobre eles, também vai nos ensinar. Capítulo 20, verso 19 diz assim: o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Você já viu alguém que fala demais e já colocou você em confusão? Eu também. Isso acontece, cabe a nós perdoar, mas cabe a nós também ter prudência, ok? Prudência, não é tudo que a gente vai falar. Tudo que a gente for falar, a gente tem que saber para quem vai falar. E agora eu quero falar sobre o nosso corpo, né? E a nossa, o que a gente fala, né? A nossa língua, a nossa boca, enfim, faz parte do nosso corpo. E como diz Paulo, né? Todos, o corpo bem ajustado cumpre um propósito, né? Então, olha só. Eu quero falar sobre o corpo que está lá em Provérbios 3. Eu não sei se você gosta, mas eu adoro esse barulhinho. Eu amo esse barulhinho. 3, do 6 ao 8, diz assim: lembre de Deus em tudo que for fazer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Quando nós obedecemos a Deus, isso é como se fosse um remédio para o nosso corpo, né? É como se fosse um bálsamo ali, oferecendo um alívio, um remédio. Então, a prática desses provérbios, a prática desses ensinamentos vai sarar o nosso corpo. Né? Eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha lido, sabe, parece que eu já li o livro de Provérbios um tempo atrás, faz muito tempo, mas parece que quando a gente lê, parece que algumas coisas assim saltam, né, diante dos nossos olhos, e isso é fantástico, no capítulo 7, do 1 ao 3, também diz assim: filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo a você e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no teu coração. Olha só, siga essas minhas instruções como alguém protegendo os próprios olhos. Gente, isso é fantástico. Existe uma prática melhor, um exemplo tão prático como esse? Eu sei que às vezes a nossa carne não quer obedecer às instruções do Senhor. A nossa carne gosta de devaneios, né? Mas olha só, Salomão está aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo, a gente sabe disso, pelo próprio Deus, a colocar estas palavras para quê? Para nos ensinar. E através disso, como nós lemos no verso anterior, ela vai trazer saúde para o nosso corpo. Gente, isso não tem preço. Glória a Jesus. Vamos falar também sobre ouvidos. Já estamos chegando no final, gente. Ai, Sandra, tá tão assim, sabe? Eu já li esse texto, para mim não tá fazendo tanto efeito. Gente, quando nós lemos aqui no verso anterior, às vezes a gente acha que nós somos sábios demais, e eu falo isso para mim também. Então sempre eu tenho que estar lá, Senhor, eu sempre tenho que me lembrar, Senhor, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender a memorizar a tua palavra. Então, e eu preciso praticar. Eu faço de tudo. Eu chamo as pessoas para fazer estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, para quê? Porque são estratégias. Porque se eu for depender da minha natureza, eu não faço nada. Quinta online, não vou fazer. Também não vou fazer isso. Também não, eu não vou lá não.
Então, Satanás usa de estratégia para nos afastar do Senhor, eu uso estratégias para eu me aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Então, vamos lá. Ouvido. Capítulo 2, verso 2, diz assim: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Olha só. Minha mãe sempre falava assim, obedeça os mais velhos. Aí eu sempre trabalhei, o meu primeiro emprego eu fiz amizade com as pessoas tudo velhinha. E eu aprendi tanto naquela empresa. Eu trago algumas coisas até hoje. E a fisionomia das senhorinhas, era uma oficina de costura, as senhorinhas que lá... Sandra, não faça isso não. Tinha uma dona Adélia, uma senhora bem velhinha. E ela era uma encarregada lá de um departamento. Como aquela pessoa era maravilhosa, aprendi muito. Eu creio que lá foi uma das primeiras vezes em que, através da vida dela, em que eu ouvi a palavra do Senhor. Ela era cristã. Glória a Deus por isso. No capítulo 21, também diz assim, no verso 13: quem recusa ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. A gente pode ampliar isso daqui, né? Quem recusa ouvir o grito de um pedido de ajuda, seja qual ela for, seja qualquer tipo de ajuda, ele também um dia, se ele não atender, um dia ele vai gritar. E a palavra de Deus está dizendo que ele não será ouvido. Olha como isso é importante. Se eu não me engano, eu não sei, acho que é João. Fala assim, se você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. E isso eu li quando eu me converti há mais de 25 anos atrás. Eu trago isso guardado até hoje. Olha como é importante, né? Também fala sobre o coração, gente. Vamos lá pro capítulo 15, verso 15. 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Você já viu um texto que diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será uma treva, será escuridão. Olha só, gente. Então, vamos sorrir, vamos nos alegrar, porque nós temos Jesus em nós, amém? E espalhe essa alegria para as pessoas. Como diz na parte A do versículo, né? São maus para os dias difíceis, para os que estão aflitos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que ainda não colocaram em Cristo a sua confiança. Chega perto dessa pessoa e leve a vida agradável que é andar com Jesus, sabe? Leve a alegria que está em você, que é Jesus, e ensine e mostre para ela que existe sim um Deus poderoso que pode mudar a vida dela, a maneira dela enxergar, a maneira dela ouvir, ok? É para isso que nós fomos chamados e já estamos partindo para os 2 últimos, não versículos, né? Mas aqui, entendimento, nós vamos para entendimento agora. Dentro das emoções, nós temos esse entendimento, e aí, dentro do nosso corpo, né? Dentro das emoções, nós também estamos falando agora de corpo e a nossa boca, a nossa língua. E aí, vamos então em entendimento. Tá um pouquinho confuso, mas nós vamos chegar até o final dessa quinta online, gente. Creia aí, tenha fé. 8:5 diz assim: você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Isso é buscar entendimento. Tiago nos fala, né? Se você tem falta de alguma coisa, peça e o Senhor lhe dará. Então, ter o entendimento é importante para tudo na nossa vida, assim como ter sabedoria. Por isso que
algumas traduções diz livro de Provérbios, sabedorias de Salomão, que veio de Deus. Então, se você tem falta de alguma coisa, você fala, poxa vida, às vezes eu falo sem pensar, peça ajuda, peça ao Espírito Santo para te ajudar em nome de Jesus. Nós também vamos encontrar também algo no capítulo 17, 28 diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Não sei se você já passou, tem um cílio aqui, entrou um pelinho aqui no meu olho, meu Deus. Eu não sei se você já passou por isso, às vezes o assunto tá... como que eu posso dizer? Se você falar, abrir a sua boca, pode piorar, gerar contenda. Então, às vezes, é melhor ficar calado, né? Então, muitas das vezes, aquele que gosta de falar demais, sabe o que nós vemos, o que nós lemos lá atrás, da fofoca? Pois então, às vezes fala demais e aí você vai gerar confusão. É melhor ser sensato e ficar calado. Você só, entendi, pronto, né? É ficar calado. E aí, agora eu queria encerrar dizendo sobre bom senso. Bom senso, ele cabe sempre em todo lugar. Nossa casa, condução, no mercado, no açougue, com os vizinhos. No verso 2, 11, no capítulo 2, no verso 11, diz assim, sobre bom senso. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Isso é ter bom senso. Às vezes, andar com pessoas que podem te colocar em enrascada, é melhor você se lembrar desse texto de Provérbios, né? O entendimento e a sua sabedoria protegerão. Seja sábio, diga não quando tiver que dizer não. Diga, vou pensar quando tiver... Apareceu algo aí, desculpa, gente. Quando... uma proposta, diga não, né? Eu estava vendo esse livro, lendo o livro de Salmos, e aí, gente, tem cada versículo que quem já leu e ainda não gravou, porque eu acho que eu deveria fazer uma meta, gravar isso daqui todo dia. E aí a gente acaba se enganando, se perdendo. Por quê? Porque não tem bom senso das coisas. Às vezes vai fazer uma compra. Eu sou a doida do cartão, gente. Eu estou me libertando do cartão, graças a Deus. Porque definitivamente eu não posso ter. Então eu tenho que ter bom senso. O que eu posso, o que eu não posso. Sabe aquela coisa assim, você pega na mão... Não, temos que ter bom senso para tudo, né? Senão nós vamos passar vergonha. No capítulo 3 também, no 21, diz assim: filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Olha só, a sabedoria, a compreensão, isso é importante. Eu já passei por uma situação em que quando alguém veio falar comigo, eu falei assim, eu te entendo, porque eu já passei por isso. E mesmo que a pessoa não tenha passado por aquilo, tenha a mesma compreensão. Tenha o mesmo amor. Olha, eu não sei o que é passar por isso, mas eu posso ter certeza que não é fácil. Mas vamos orar e o Senhor vai nos dar força, vai te dar força para você passar por isso e avançar. Então, o livro de Provérbios, e também tem no capítulo 2, já no capítulo 5, para eu já encerrar aqui. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento de todas as coisas. Salomão, alguns versículos, ele inicia: filho meu, acate os meus conselhos. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinamentos. Filho, preste atenção nos conselhos que seu pai está lhe dando. É claro que a gente percebe que Salomão também está escrevendo isso para os próprios filhos.
Mas além de Salomão, quem estava escrevendo para o próprio Salomão? Era o próprio Deus que estava ali também falando com Salomão. E a gente entende que Salomão, a gente entende não, existem, a própria palavra de Deus diz que ele era um colecionador de estudos mesmo. Isso ele aprendeu com quem? Com o pai, não é? Então que a gente possa levar isso, se você faz, é que nem eu, o evangelho chegou na minha casa através da minha vida, né? E eu comecei a passar então já para minha descendência. E aí agora já estou indo já para a segunda geração, aleluia, glória a Deus, e que seja debaixo de sabedoria, que seja debaixo de prudência, que seja debaixo de cautela, de confiança, de paz, de segurança, porque esta é a palavra do Senhor para nós, não apenas para hoje, não foi para o tempo de Salomão, mas é para a nossa vida, até nós chegarmos no céu, gente. Então que a gente venha praticar essas sementes de sabedoria na nossa vida e na nossa casa, para que a gente possa irradiar, levar alegria para quem está precisando, para que o corpo dessas pessoas também sejam curados através da obediência, do mandamento do Senhor, amém? Obrigada por você ter ficado aqui conosco. Pode ter parecido assim, meio... mas só versículo? Talvez seja por isso, né? Que nem todo mundo gosta, mas é a palavra de Deus, gente. É a prática que vai nos levar à perfeição. É isso que Paulo fala, se eu não me engano, em Romanos. Estou um pouco, não sei se é em Romanos, mas leva a persistência, que nos leva a ter mais conhecimento, né? Então que a gente possa nos encontrar na próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre questões do mundo, né? E o que a Bíblia diz para as questões do mundo, né? Tanto para política como para a economia. Vamos ver o que o Senhor nos revela, nos traz de ensinamento, que nosso coração continue sendo um solo fértil para receber a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, uma boa semana para você. Até a próxima quinta. Uma excelente semana. Já está no finalzinho, né? Um excelente culto para você de domingo. Tchau, tchau.